me escutando? Sim, estou escutando. Vai sempre ficar tocando. Sim. Vou ficar perguntando para vocês se vocês estão escutando, se vocês estão entendendo, tá? Preciso desse feedback de vocês, tá certo? Ok. Primeira informação, eu mandei hoje para o e-mail da turma os slides do nosso último conteúdo, para a primeira verificação, que é sobre mecanismos efetores da imunidade humoral, tá? Eu mandei para o e-mail da turma. Só que eu vou gravar essa aula, né? Então vai ser uma videoaula. Eu vou gravar e vou postar na plataforma amanhã. Eu creio que amanhã eu estou postando. Quantas fotos você Outro aviso, essa live ela é referente ao exercício. Então, eu quero que vocês estejam com o exercício aí, nas mãos de vocês, tá? Se vocês não tiverem, vai ficar meio complicado. Beleza, é isso aí, tá? Então, essa aula também eu vou gravar, eu já estou gravando essa aula, e eu vou também postar na plataforma, tá certo? Eu vou disponibilizar também na plataforma. Tá ok? Escutaram? Sim, eu já estou imprimindo aqui, professor, rapidinho. Então, esse exercício aí, ele aborda todo o conteúdo que já foi dado para vocês. De tudo, tá tudo. Muito grande. Então, ele é um exercício que eu ia utilizar com vocês de qualquer forma. Ele não foi preparado só porque teve a pandemia. Eu já ia utilizar de qualquer forma em sala com vocês. Então, a metodologia que eu sempre utilizo eu prefiro dar todo o conteúdo, tá? E depois, já próximo da prova, até para ficar mais fresco na cabeça de vocês, eu começo a resolver esse exercício, questão por questão, tá? Então, nós vamos resolver questão por questão, tá certo? Infelizmente, não foi da forma presencial, mas eu creio que aqui vocês vão conseguir acompanhar direitinho. Até a nona questão desse exercício, até a nona questão, foi uma prova que eu já elaborei em semestres passados, tá? Então, vocês já podem visualizar aí como é que é a minha prova, mais ou menos, como é que eu abordo o conteúdo na minha prova. Então, é nesse estilo. Não tem pegadinha, não foge do que eu já comentei em sala, tá? Então, é bem tranquilo, tá certo? Então, vamos lá, questão por questão. Primeira questão. O que a primeira questão fala? A primeira questão... Estão me escutando? Estão me escutando? Sim. Sim, Não. professor. A primeira questão ela é referente à nossa primeira aula, que foi uma aula de introdução à imunologia, em que eu abordei várias características do sistema imunológico, tá? Então, eu mostrei as diferenças entre imunidade inata e imunidade adquirida, tá? Mostrei as características, quais são os componentes da inata, quais são os componentes da adquirida, de uma forma introdutória, mais superficial, né? Então vamos lá. Sistema imune é um conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas que os humanos e outros seres vivos usam para a eliminação de agentes ou moléculas estranhas, inclusive células cancerosas, com a finalidade de se manter a homeostasia do organismo. Os mecanismos fisiológicos do sistema imune consistem numa resposta coordenada dessas células e moléculas diante dos organismos infecciosos e dos demais ativadores, o que leva ao aparecimento de respostas específicas e seletivas, inclusive com memória imunitária. Grifem a palavra memória, a frase memória imunitária, a expressão memória imunitária.
que também pode ser criada artificialmente. Puxem uma seta dessa palavra artificialmente, coloquem vacina. Então, a gente pode gerar memória imunológica através da vacina, de vacinas. Aí vem o questionamento. A memória imunitária citada no texto é uma característica típica das respostas imunes adaptativas. Marque a alternativa que define tal característica. Então, lembre, vocês não podem sair desse semestre sem saber que, quando eu falo de sistema imune, nós temos a imunidade inata e a imunidade adquirida. A adquirida, ela também é conhecida como adaptativa. Estão escutando? Sim, professor. Beleza. Então, nós temos a inata e a adquirida. Quando eu penso na adquirida, ela é subdividida em imunidade celular, que são os linfócitos T, e imunidade humoral, que são os linfócitos B, os de anticorpos. Tá? Beleza. Memória imunitária ou memória imunológica é uma característica da imunidade adquirida, tá? Então, a inata, ela não tem memória imunológica, a adquirida tem, tá? Aí eu quero que vocês marquem aí nessa questão a alternativa que define memória imunológica, tá? Letra A. Linfócitos específicos para determinado antígeno sofrem considerável proliferação após exposição a esse antígeno. Isso é memória imunológica? Isso daí é uma característica da imunidade adquirida chamada de expansão clonal. Vocês podem colocar aí do lado. Expansão clonal. O que é expansão clonal? Clonal. Clonal, de clone. Clonal. Tá. Tá? O que é a expansão clonal? Quando a gente se expõe a um determinado antígeno, esse antígeno será reconhecido pelos nossos linfócitos, tá? Esse reconhecimento ele é específico, tá? E um determinado clone será selecionado. Esse clone que for selecionado, ele vai sofrer mitose, ele vai proliferar. Ou seja, ele vai expandir. Então, por isso, é expansão clonal. É a seleção de um clone e a proliferação desse clone. Deu para entender? Então, não é essa. Eu, professor. Beleza. Vamos para a letra C. As respostas imunológicas são específicas para diferentes antígenos, tá? Sendo que os linfócitos apresentam a grande capacidade de reconhecer um número muito elevado desses antígenos. Que característica é essa aí adaptativa? Ó, o que ele está falando? Que as respostas imunológicas, elas são específicas, isso é característica adaptativa, não é isso? E que essa especificidade, ela ocorre para um número muito grande, um número elevado de antígenos, tá? Então, nós temos linfócitos específicos para diferentes antígenos, tá? O nome dessa característica é diversidade. Então, coloca aí do lado, diversidade. Obrigada.
Tá ok? Ok. Letra D. O que é a letra D? O que é que ela diz a letra D? O sistema imunológico tem a capacidade de reconhecer antígenos estranhos. Então, antígenos estranhos são os antígenos não próprios. Responder e eliminá-los, enquanto que não reagem de forma danosa aos antígenos do próprio organismo. Que característica é essa? Então, lembra, o nosso sistema imunológico ele vai reconhecer de forma específica antígenos estranhos, né? Antígenos externos, não próprios. Eles não são próprios do nosso organismo. Quando os nossos linfócitos reagem a antígenos que são próprios, nós vamos ter uma doença autoimune, Imune. né? Então, qual é a regra? Não reage a antígenos próprios. O nome dessa característica, anotem aí, é não reatividade ao próprio. Não reatividade ao próprio. Tá? Não reatividade ao próprio. E a letra E? O que é que diz a letra E? Todas as respostas imunológicas diminuem com o passar do tempo, após estimulação antigênica, restaurando seu estado basal, denominado homeostasia. O que é isso? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Quando a gente tem uma infecção, digamos uma infecção bacteriana, se a gente fizer um hemograma, a gente vai ver que o número de leucócitos ele vai aumentar ou vai diminuir? Hein? Novamente. Oi? Se a gente tem uma infecção, por exemplo, uma infecção bacteriana, a gente faz um hemograma. Nesse hemograma, o número de leucócitos vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar. Vai aumentar. É isso? Aumentar, exatamente, vai aumentar. Quando a gente fica restabelecido que essa infecção ela é controlada, o número de leucócitos permanece o mesmo ou volta ao normal? Diminui? Acho que vai voltar ao normal, né? Exatamente, volta ao normal. Então, vejam, quando se expõe ao antígeno, ocorre o quê? Expansão, não é isso? Aumenta o número de leucócitos. Quando a infecção é controlada, ocorre contração, ou seja, o número de leucócitos volta ao normal. Normal. Então, o nome dessa característica é contração. Coloquem aí, contração. Então, pessoal, a alternativa que vocês deveriam ter marcado é a letra B. E. Tá? Letra B. B de bola. Lembra que a questão ela se refere à memória imunológica. Né? Então, o que diz a letra B? A exposição do sistema imunológico a um antígeno estranho aumenta, Qual é a questão que vocês estão? aumenta a sua... Foi a primeira. Oi? Qual é Primeira. a questão que vocês estão? É a primeira... Primeira. Primeira? Ah, A tá. Primeiro eu marquei a B. É, exatamente. Isso. A letra B. O que diz a letra B? Agora vai me encontrar. A exposição do sistema imunológico a um antígeno estranho aumenta a sua capacidade de responder novamente àquele antígeno específico.
Então, o processo todo qual é? Eu entro em contato com o antígeno, eu vou ativar linfócitos, né? Linfócitos T, linfócitos B. Beleza. Nesse processo de ativação de linfócitos B, por exemplo, vai ocorrer aquele processo que eu falei ainda há pouco de expansão clonal, né? Então, um clone será selecionado, esse clone irá expandir, tá? Um número de linfócitos específico, eles vão se transformar em linfócitos de memória. E esses linfócitos serão estocados ali no teu corpo, no teu organismo. Por exemplo, na medula óssea, tá? Quando a gente se expor novamente ao antígeno, esses linfócitos B de memória vão responder de forma mais rápida e mais potente. Isso a gente chama de memória imunológica. Imunológica. Deu para sacar? Sim, professor. Deu para escutar, para entender? Sim. Beleza. Então, a primeira questão é a alternativa B é correta, tá? Então, na prova de vocês, vai ter uma questão relacionada a essas características do sistema imunológico: diversidade, contração, não reatividade ao próprio, especificidade, memória imunológica. Isso está no primeiro capítulo e na nossa primeira aula, tá? No primeiro capítulo do livro que eu postei lá na plataforma. Tá? Sacaram? Segunda. A segunda questão, ela diz respeito à nossa segunda aula, que foi sobre células e tecidos do sistema imunológico. Lembra que nessa aula eu falei sobre as várias células que compõem o sistema imunológico? Então, eu falei de linfócito, de eosinófilo, de basófilo, de células natural killers, né, que são as NKs, células dendríticas. Tá? Todas essas células que eu falei agora são as células que compõem o nosso sistema imunológico. E eu falei também nessa aula que nós temos órgãos, né, que compõem o nosso sistema imunológico, que são os órgãos linfóides primários e os órgãos linfóides secundários. Lembra disso? Lembro. Quais são os primários? Quais são os primários? Medula óssea e timo. Timo. Né? Na medula óssea, produção e maturação de linfócitos B. No timo, maturação de linfócitos T. Fica até fácil. Timo, linfócito T. Tá? E quais são os órgãos linfóides secundários? Linfonodos e... O fígado? Não. Linfonodos e baço. Baço. Então, primário, medula óssea e timo. Secundário, linfonodos e baço. Baço. Vai ter uma questão na prova sobre isso, sobre essa segunda questão. A questão é muito semelhante a essa segunda questão aí, tá? Que bom, né? Oi? Que bom. A prova é bem simples. Vocês sabem que eu sou extremamente bondoso, né, com vocês. Né? Aham. Então, o que diz assim? Como citado no texto acima, como citado no texto, o sistema imunológico é composto por células, tecidos e órgãos.
O processo de apresentação de antígenos, que é o processamento e a apresentação de antígenos proteicos ou lipídicos, fundamental para a ativação de linfócitos T naive, ocorre em qual órgão linfóide? Então, lembra, o que é a apresentação de antígeno? É quando uma célula apresentadora de antígeno apresenta esse antígeno para quem? Para os linfócitos T ou para os linfócitos B. Não é isso? Quem são as células apresentadoras de antígeno? Macrófagos, células dendríticas. Tá? Beleza. Aí eu pergunto para vocês, onde é que ocorre esse processo de apresentação de antígeno? Nos órgãos linfóides primários ou secundários? Ainda não. Marca aí, certo? Eu tô respondendo. Tá nos primários, né? Nos primários? Vocês têm certeza? Não. Olha só, nos primários, como eu falei ainda há pouco, medula óssea, produção e maturação de linfócitos B. B. Timo, maturação de linfócitos T. Então, esses linfócitos caem na circulação e vão ser direcionados para os nossos órgãos linfóides secundários. Então, nos nossos órgãos linfóides secundários é que vai ocorrer a apresentação de antígeno. É só a gente raciocinar. A natureza ela é muito sábia. O número de linfócitos que está circulando no nosso sangue, ele é pequeno para que ocorra a interação com o antígeno. Então, imagina, entrou o antígeno no nosso corpo, em termos de probabilidade, seria muito difícil o linfócito encontrar esse antígeno. Sacaram? Aí, o que a natureza fez? Como é difícil o antígeno se encontrar com o linfócito, eu vou escolher um local onde esses linfócitos vão encontrar esse antígeno. É nesse local, nesse órgão, que os antígenos serão apresentados para os linfócitos. Onde é esse local? Órgãos linfóides Seria D. secundários. Então, Uhum. explicação, qual alternativa vocês marcariam? Medula óssea? Linfonodo. D. Medula óssea. AD. Letra D? Exatamente, é a letra D. D. Linfonodos, tá? Então, ó, a letra E é rim, a letra C, fígado. De forma alguma vocês poderiam ter marcado essas duas alternativas. Não tem nada a ver. Fígado nem rim. Tá? Aí vocês teriam que ficar em dúvida entre a A, B e a D. Só que a A e a B são órgãos linfóides primários. Tá? Mas o que eu disse para vocês? Que a apresentação acontece nos secundários. Então, a alternativa correta aí seria a letra D. D. Linfonodos. Linfonodo. Linfonodos. Então, olha o que acontece. Se, escuta bem o que eu vou falar. Se o antígeno entrar pela circulação sanguínea, D a segunda. tá? Se o antígeno entrar pela circulação sanguínea, ele será direcionado para o baço. Lá no baço que vai ocorrer a apresentação de antígeno. Tá? Agora, se esse antígeno entrar pela circulação... Vai falar D aqui. Se esse antígeno entrar pela circulação linfática, a apresentação será nos linfonodos. Tá? Então, baço, circulação sanguínea, linfonodos, circulação linfática. Tá claro? Assim ou assim?
Tá claro, professor. Beleza, beleza. Como eu falei, vai ter uma questão semelhante a essa na prova de vocês. Eu creio. Terceira também vai estar na prova de vocês. Uma questão semelhante, não igual, obviamente, né? Podia ser, né? Eu sou bondoso, mas também já é demais, né? Terceira. Ô, professor. O que que fala a terceira questão? A imunidade protetora contra micro-organismos geralmente é induzida pela resposta do hospedeiro ao micro-organismo. Então, o que a gente está falando aqui, se a gente entra em contato com o micro-organismo, a gente vai desenvolver uma imunidade que é protetora contra esse micro-organismo. A forma de imunidade que é induzida pela exposição a um antígeno é denominada imunidade ativa. Simples. Se eu me exponho a um antígeno, eu vou produzir, por exemplo, anticorpos contra esse antígeno. Então, isso é imunidade ativa. Ativo. Beleza. Visto que o indivíduo imunizado desempenha um papel ativo na resposta ao antígeno. Marque a alternativa correspondente a um exemplo de imunidade ativa. Então, ó, nós temos a imunidade ativa e temos a imunidade passiva. Tá? Dessas cinco alternativas aqui, só uma que é imunidade ativa. As outras 4 são imunidades passivas. Vamos lá. Letra A. Transferência de anticorpos maternos durante a imunização. Isso é imunidade ativa ou passiva? Então, a mãe... Passiva. Oi? Passiva. Passiva? Ativa. Sim. Vamos raciocinar. A mãe produz anticorpos maternos, tá? Ativa. Esses anticorpos vão ser direcionados ao bebê. A imunidade do bebê, nesse contexto, vai ser ativa ou passiva? Ativa. Ativo. Ativa. Vai ser passiva. Por que passiva? Porque ele recebeu os anticorpos da A mãe. mãe. Oi. Anticorpos maternos, não é isso? É Então, passiva, né? É passivo. Passivo no Sabia? processo. Ficou claro isso para vocês? Bom. Foi ele que entrou em contato com o antígeno? Não. Não. Não, foi a mãe. Só recebeu Foi a mãe. anticorpo, tá? Letra B. Utilização de soro antiofídico contra a ação danosa de toxinas presentes nos venenos de serpente. Então, eu sou mordido por uma cobra, tá? Ela injeta a sua toxina, o seu veneno. Eu vou tomar o quê? O soro antiofídico, né? Pergunto para vocês. Esse soro antiofídico é imunidade ativa ou passiva? Passiva. Passiva. Exatamente. Top. Tá recebendo. Imunidade passiva. Tá recebendo. Acho que é a C. É a C. É a C, porque é a C que estava assim. O que tem no soro antiofídico? No soro antiofídico tem anticorpos específicos ao veneno da cobra, tá? Então, quando tu recebes o soro, tu vai receber esses anticorpos. Ou seja, tu não produziu, tu só recebeu. Recebeu. Foi o quê? Passivo o processo. Deu para entender ou não? Deu. Sim. Beleza. Letra D. Administração de soro antitetânico para a neutralização das toxinas secretadas pelo bacilo tetânico. Clostridium tetânico. Que é Ativa. Então, digamos que eu me furo com um prego enferrujado. Eu vou
tomar o quê? Um soro antitetânico. Não é isso? Sim. Sim, Isso é imunidade ativa ou passiva? passiva. Passiva. Por quê? Porque está. Não vai. Por quê? Porque no soro tetânico, o que tem no soro tetânico? Ele é de imediato, o soro é rápido. A medir. Então, mas no Ah, soro, o que nós temos no soro? No soro antitetânico, nós temos anticorpos específicos para a toxina causadora do tétano. Tá? Então, essa toxina é produzida pela bactéria, o Clostridium tetani. A bactéria produz essa toxina, libera nos tecidos. Quando eu administro o soro, os anticorpos vão lá e neutralizam essa toxina. Então, no soro já tem anticorpos. Imunidade passiva. Passiva. Sacaram? Sim, professor. É AC, marquei AC. Eu também marquei a C, professor. Beleza, então acertaram. Como eu falei, vai ter uma questão dessa na prova. Tem a letra C. O que diz a letra C? Vacinação contra doenças infecciosas, como sarampo, poliomielite e febre amarela. Então, o que é a vacina? Digamos, na vacina nós temos o quê? Algumas vacinas, né? Então, algumas vacinas, elas são compostas por partículas do vírus em uma forma atenuada. O que é isso? O vírus não consegue causar infecção, mas essa partícula consegue estimular uma resposta imunológica. Então, quando tu administra a vacina no indivíduo, tu vai estimular que o indivíduo produza anticorpos, tá? Sempre lembrando, esses anticorpos são específicos, tá? Então, nesse contexto, o indivíduo foi ativo na produção dos anticorpos. Ele não recebeu, ele produziu. Sacaram a diferença? Sim, professor. Beleza. Então, quando eu falo de vacinação, vacinação é imunidade ativa, tá? Viva. Aí eu pergunto para vocês, a vacinação gera memória imunológica ou não? Sim. Sim, A vacinação, ela gera memória imunológica. Por que que ela gera memória imunológica? Porque ela ativou essa resposta, tá? Já o soro, lá o soro antiofídico, o soro antitetânico, não gera memória imunológica. Então, imunidade ativa tem memória imunológica, imunidade passiva não tem memória imunológica. Novamente, imunidade ativa tem